Olá para você que nos acompanha aqui pelo YouTube da Jovem Pan Blumenau. YouTube da Jovem Pan sempre com conteúdos atualizados para você e hoje em mais um episódio aqui do Conecta Pan, a gente vai falar agora sobre a NRF, que é a National Retail Federation, que é, então, em tradução livre, né, a Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos, que aconteceu entre os dias 14, 15 e 16 de janeiro, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Para isso, vamos conversar com o Thiago Raites, ele, então, que é diretor comercial e novos negócios do Grupo Fader e também diretor de assuntos internacionais da CIF, né, que vai falar para a gente sobre essa edição da NRF, também o pós que aconteceu e acontece ainda, né, depois desse evento de grande importância para o setor do varejo. Thiago, seja muito bem-vindo, né? E obrigado por aceitar nosso convite aí para trocar uma ideia sobre esse evento tão importante, como falei, né, para o setor do varejo. Não, eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando sobre a NRF, um evento tão importante para o varejo mundial e que para nós como brasileiros também é importante, porque ali a gente busca as novas tecnologias, tendências de varejo e inovação para a gente aplicar aqui na prática e nos diferenciar de mercado. Então, a NRF ela serve muito para isso. E a nossa empresa, assim como instituição, da qual parceiras, como o Sebrae, que a gente levou uma delegação, e poder fazer essa curadoria para esses empresários é tão importante e a gente valoriza bastante isso. Vamos lá, a NRF, então, hoje a gente pode considerar que é uma das maiores feiras do ramo, né, que tem no mundo. Isso. Esse ano é a 114ª edição. 114ª. Isso. E ela foi considerada uma das maiores dos últimos anos, né? Então, todo ano ela vem se superando, né? Pós-pandemia. Ano passado havia sido, né, considerada a maior e esse ano superou os números. Foram mais de 40 mil visitantes. 40 mil pessoas passaram por lá. 40 mil, foram basicamente 3 mil brasileiros que participaram desses 3 dias de feira. Isso então, dividido em delegações, né? Em delegações, ou individualmente, mas a grande maioria dos brasileiros vão em delegações. Até porque a feira ela é dividida em 3 dias. Certo. Né? Esses 3 dias são compostos por 190 palestras, mais de 450 palestrantes. Então, assim, conseguir conciliar, né, todas as palestras nesses 3 dias é quase impossível. Então, quando eles vão em delegações, dá para fazer uma curadoria importante para cada uma dessas empresas participantes. Então, foi o que aconteceu. E além dos 3 dias de feiras que tem essas palestras, tem a exposição de novas tecnologias, novos produtos, que esse ano foram mais de 1.100 expositores. 1.100 expositores. Então tá, esse ano foi uma das maiores já realizadas, né? Então, consequentemente, acredito que o número de brasileiros participantes também aumentou. Como é que segue essa tendência? Aumentou. Ano passado, a delegação brasileira havia sido a maior delegação. Só que esse ano foi superada novamente pelos americanos. Certo. Então, mas mesmo assim, a delegação brasileira ela superou o número do ano passado. Então, consequentemente, né, isso mostra o quão importante é essa feira para os brasileiros. Vamos lá, e quem pode participar dessa feira, então? Pequenos, médios, grandes negócios? Eu acho que ele engloba todo tipo de empresário. Todo tipo de empresário. Né? Desde o pequeno porte ao grande porte. E aí, quando até nos perguntam, mas é só para varejista? Não, é para qualquer empresa. Porque toda empresa, para sobreviver, ela precisa de cliente. Claro. E a NRF é isso. Ela mostra um pouco de como fazer essa gestão de clientes, como eu prospectar, como eu entender o meu consumidor. E atrelar isso a sistemas tecnológicos de inovação para eu melhorar o meu processo. Certo. Thiago, acredito que essa não seja a sua primeira participação, né, em uma dessas feiras. Então, na sua visão, na sua expertise como participante da feira, como que isso tem impactado essas pequenas, médias e grandes empresas para buscarem as inovações e tecnologias que elas adquirem lá na feira, né, e trazem para a prática aqui no mercado brasileiro? A gente vem conversando bastante, até colocando isso para o mercado, que a gente tem um nível acima de um processo de internacionalização. Certo. Porque o processo de internacionalização, quando a gente põe isso na mesa, basicamente eu vou exportar ou importar um produto ou um serviço. Mas a partir do momento que a gente traz algo acima, um step acima, que é o mindset global, ou a mentalidade global, faz com que o empresário ele entenda o que está acontecendo no mundo, ele busque conhecimento, ele busca melhores práticas, benchmarks do que está dando certo e errado, consegue tropicalizar, ou seja, ele consegue analisar para a realidade dele, realidade de país, e
aplicar isso na prática, no dia a dia dele. Para quê? Para ele poder conseguir potencializar o seu negócio e se diferenciar dos seus principais concorrentes. O Brasil é um país continental. A gente considera aí que tem 5 países dentro de um único país. Claro. Então tem, por exemplo, a região norte é diferente do que eu faço aqui na região sul, no nordeste, no centro-oeste e assim por diante. Então, eu conseguir trazer essas melhores práticas do que estão sendo feito no mundo, tropicalizar para essa minha realidade, eu consigo, de fato, potencializar o meu negócio. Então, independente da empresa, se ela é pequeno porte ou grande porte, ela trazendo isso para a realidade dela, ela vai se diferenciar. Então, o que a gente tenta levar a isso, quando a gente faz uma delegação como que a gente fez, essas 2 delegações, é a gente conseguir fazer com que os empresários entendam a importância desse mindset global para os seus negócios. Então, a gente viu que, a partir da pandemia, a gente apertou um botão de 10 vezes, que acelerou muito mais o processo natural de transformação de negócio. O mundo está cada vez mais interligado, ele está cada vez mais globalizado. Então, a conexão de conhecimento é muito grande. Eu posso muito bem agora pegar um chat GPT ou entre outros e perguntar aqui, né, fazer a pergunta correta quais foram as principais tendências do varejo ou da NRF 2024. Ele vai estar ali, ele vai elencar tudo que foi apresentado. E quais foram as tendências que foram apresentadas? Então, o tema hoje da NRF foi Make It Matter. Faça, por merecer, faça acontecer. Sim. Ano passado foi Back to Basics, ou seja, volte ao básico, faça o básico muito bem feito. Esse ano, ele explorou potencializar a operação para ter um resultado. Porque sem resultado a empresa ela não cresce, ela não investe, ela não contrata e ela está fadada a acabar. Então, ano passado foi muito do back to basics, eu vou fazer o básico bem feito, e esse ano eu potencializo e crio uma excelência no meu processo de gestão, né, para eu poder ter um resultado melhor. E aí vem e aplica a inteligência artificial. Porque muito se falou de inteligência artificial, vem se falando de inteligência artificial. E os empresários, muitas vezes, eles acham que a inteligência artificial ele é muito longe da realidade dele. Mas a gente, enquanto a gente está falando aqui, a gente está utilizando, de alguma maneira, a inteligência artificial. Sim, algum aplicativo com a inteligência artificial. Né? E aí, lá, esse ano, na NRF, foi muito disso. Quais sistemas, quais produtos, quais tecnologias eu consigo atrelar de inteligência artificial para o meu dia a dia, para o meu processo, para eu potencializar o meu processo para ter um resultado melhor. Claro. As pessoas hoje têm, né, essa visão de que a inteligência artificial pode, de certa forma, atrapalhar alguns setores, mas então o objetivo é justamente o contrário, utilizar a inteligência artificial como um fator de produção. De produção, exatamente. Então a gente teve lá 65% que foi apresentado na exposição, ele estava atrelado à inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai desde, por exemplo, um sistema de identificação facial, onde que eu ponho na loja, em qualquer loja, ou ponto de venda, seja supermercado, farmácia, e eu entendo qual é a percepção do meu consumidor, o gênero do meu consumidor, idade aproximada do meu consumidor, se ele está feliz, se ele não está, aonde que ele está ficando mais na loja. E isso eu trago para dentro de uma base, onde que eu consigo ter uma curadoria desses dados para tomada de decisão minha, né, como decisor da empresa, eu tomar algumas medidas. Então, cada vez mais a inteligência artificial ela está fazendo com que eu tenha a informação mais correta do meu consumidor. Claro. Acessível, de preço acessível. Nada né, não é algo absurdo onde que de fato eu não vou ter dinheiro para pagar. Muito pelo contrário, tem ferramentas hoje até de graça, onde que eu posso utilizar no meu dia a dia. Mas, de novo, mais importante do que ter é eu conseguir fazer a curadoria para a minha realidade. Então eu posso buscar um monte de sistema, um monte de produtos que é do meu setor, mas de fato ele serve para a minha realidade. Então a NRF é muito disso, eu ter apresentado todas as possibilidades, mas o que o empresário vai fazer depois com isso, aí é algo que ele precisa trabalhar, ou tem empresas que possam auxiliar ele nesse processo. Tiago, e agora aprofundando um pouquinho mais sobre essa questão da inteligência artificial,
tem uma perspectiva de como é o mercado brasileiro em relação à aceitação do uso da inteligência artificial? Ele vem melhorando cada vez mais. Os empresários, as pessoas começam a compreender de que a inteligência artificial ela está no nosso dia a dia. Sim. Então, quando veio, eu ponho um exemplo, o ChatGPT aqui, porque foi um boom, né? Todo mundo, Estados Unidos já estava usando há 2, 3 anos atrás o ChatGPT ou de alguma outra forma. Sim. Então, tive a oportunidade, estava na universidade lá conhecida e os professores estavam falando lá que era um grande calcanhar de Aquiles, era que os trabalhos estavam sendo feitos por esses tipos de sistema. Então, o brasileiro está começando a compreender, né, o que a inteligência artificial pode agregar no dia a dia dele. Não só empresário, mas como pessoas em si. Então, o mindset global é isso. O que eu posso adquirir lá fora, né, de conhecimento para qualquer tipo de situação, para que eu aplique no meu dia a dia. Então, de novo, né, eu acho que o brasileiro está começando a compreender esse mundo novo, né, um mundo acessível. E aí, obviamente, a tendência é que em um curto espaço de tempo, ele esteja cada vez mais inserido no nosso dia a dia. E existe algum outro modelo do estilo NRF aí pelo mundo ou até pelo Brasil? Tem um que é feito há quase 4 anos, em 4 anos, que é na Europa, que ocorreu ano passado. Então daqui a mais 3 anos vai ter isso. Mas no mundo, no formato da NRF, não existe. É único. É único. Esse ano passado eles lançaram na Ásia, porque a Ásia é um mundo totalmente diferente. E esse ano vai ter em junho em Singapura uma NRF menor do que é apresentado em Nova York, mas voltado para o mercado asiático. Certo. Tiago, a gente tem que considerar que a NRF acontece nos Estados Unidos, né? Aconteceu essa última edição em Nova York. Cara, como é que é a questão da logística para ir uma delegação brasileira daqui para lá? Então, a gente tenta, esse ano, né, como ano passado, a gente realizou junto com o Sebrae. Então, o Sebrae, ele organiza toda essa logística. Certo. Nós, como empresa, somos responsáveis pela agenda técnica, certo, né, e o acompanhamento técnico. E quando a gente fala da nossa missão específica, que é o do Get Global Experience, que é uma empresa dentro do nosso grupo, onde que a gente tem essas imersões empresariais em eventos específicos, a gente acaba dando toda a segurança para os empresários dentro de um pacote como um todo. Então, desde parceiros para a questão de passagem, acomodação, ingressos, até o acompanhamento, que aí entra a nossa parte, no dia a dia deles lá em Nova York. Porque muitos desses empresários que foram conosco, era a primeira vez que estava em Nova York. Sim. E Nova York é um mundo diferente, né? É um ambiente diferente, né? É tudo novo, enfim. E é legal até mencionar, porque além dos 3 dias de feira, o que a gente faz 2 dias depois, a posterior, visitas técnicas a locais estratégicos e a lojas estratégicas, para que os empresários possam, de fato, analisar o que está acontecendo na prática. Certo. Então, nós tivemos visitas na Louis Vuitton. A Louis Vuitton nos recebeu de portas fechadas com uma gerente regional, mostrando como é que é a operação deles, o que eles fazem para o consumidor, como que eles engajam cada vez mais os seus funcionários, a marca, para atrair mais consumidores. A gente esteve na Longchamp, que é uma marca também mundialmente conhecida de acessórios, Nordstrom, que é uma das principais lojas de departamento, e a gente foi na principal loja em Nova York para entender um pouco a dinâmica de como que eles fazem com as marcas, né, a jornada de cliente dentro de uma experiência de compra física e online. Então, os empresários, eles além de participarem dos 3 dias de feira na NRF, eles vão para visitas técnicas também guiadas, né, e curadas pela gente, para eles entenderem um pouco da prática. E aí, no final, a gente acaba fazendo um evento em algum ponto estratégico, que a gente entende que tanto ano passado quanto esse ano a gente fez no Consulado Brasileiro. Certo. Na verdade, a gente fez 2 eventos dentro do Consulado Brasileiro, a única delegação do Brasil que fez esse tipo de evento. No último dia de feira, a gente fez um evento com o Alfredo Soares, que é do G4 Educação, que é uma referência de varejo mundial, onde que ele pôde trazer as percepções dele da NRF, do que foi apresentado na NRF,
Então acho que foi assim um pós-NRF, bem logo após da NRF Sim. mesmo, dentro do consulado brasileiro, e aí a gente teve uma conversa entre eles, os empresários participantes, e no último dia a gente fez um evento também com 4 palestrantes que a gente convidou. Então, a ideia era trazer esses palestrantes que são referências no Brasil como executivos, para entender um pouco o que eles vêm fazendo no Brasil, o que eles pensam e planejam futuro com as marcas, com as empresas, e as percepções deles da NRF. Então, a gente consegue trazer conhecimento da NRF, visitas técnicas para entender a prática e depois tropicalizando, né, um pouco do que é feito aqui no Brasil, né, com percepções de executivos e palestrantes que são referências. E se eu quiser participar de uma próxima edição da NRF, o que eu tenho que fazer? Então, a gente basicamente, a partir de julho e agosto, vão ser abertas de novo as inscrições para NRF 2025. Certo. Então, tanto a parte, obviamente, do Sebrae, né, que aí é focada e é toda a divulgação pelo Sebrae, né, que é feita, que aí tem seus critérios, né, de avaliação de empresários que podem participar, mas a nossa missão como Get Global, a gente vai começar a abrir a partir de julho, né, as inscrições. E aí, ali a gente já vai ter alguns inputs do que a gente vai fazer na NRF 2025, e como agenda técnica. Em Nova York ou é diferentes pontos Não, dos Estados Unidos? Sempre em Nova York. Sempre em Nova York. Ano que vem começa dia 12 de janeiro, 12 até de janeiro. dia 15 de janeiro. 12, 13, 14. Isso. Fechou, então. A gente já falou sobre a NRF, né, o evento, mas também acontece o pós, né? Isso. Que é aqui no Brasil, em algumas cidades aqui do Brasil. Como é que acontece essa pós? Esse ano a gente já realizou 3 pós-NRFs, uma Tá. em Florianópolis, a qual a gente teve quase 550 pessoas. E aí a gente realizou mais 2. E aí agora a gente tem uma dia 5 de março, junto com o Sebrae, né, em Joinville. E dia 6 de março, com co-realização também do Sebrae, aqui na CIB, em Blumenau. Certo. A ideia do pós-NRF é trazer as principais tendências que a gente viu na NRF, apresentadas na NRF esse ano. E aí a gente conseguir trazer para a nossa realidade. Então a gente tem uma visão geral da NRF, com mindset global. A gente traz um técnico que é responsável, né, e traz os inputs de inovação e tecnologia. E temos também uma técnica de tendências de varejo. Então a gente traz uma percepção completa do que é apresentado lá, que são alguns pilares da NRF, que é tendências, consumidores, varejo e tecnologia. Então, a gente consegue trazer isso dentro de um pós-NRF de no máximo 1h30. E nesse pós, então, só quem participou da NRF lá nos Estados Unidos pode participar ou é Não, aberto? é lá aberto. Aberto. Ele é aberto, gratuito, né, tanto de Joinville quanto de Blumenau. De Blumenau já começaram as inscrições, pelo site e Instagram da CIB. Então, quem tiver a oportunidade, que quiserem participar, conhecer um pouco do que foi apresentado na NRF, vale muito a pena participar nesse evento no dia 6 aqui em Blumenau. Tá certo. Thiago Reiters, diretor comercial e novos negócios também do Grupo Fader. Isso. Né? O Grupo Fader que também tem sido uma peça fundamental para enviar uma delegação para a NRF. Né? O Grupo Fader, o que é? Como surgiu, né? Vamos partir para um lado um pouco mais agora pessoal. Comercial e pessoal também. A Fader, ela tem mais de 27 anos. Ela é uma trading company. O que é uma trading company? Trabalha com comércio exterior, faz importação e exportação. Hoje a gente é considerado uma das maiores comerciais exportadores do sul do país. A gente está presente em mais de 30 países, trabalhamos com marcas e empresas do Brasil inteiro. Então, tanto no processo de importação e exportação, mas também na consultoria estratégica para empresas que querem ir para fora, né, seja para trazer produtos ou seja para exportar produto. Então, a gente tem uma metodologia que se chama Get Global, ela é patenteada, ela se encaixa para qualquer tipo de empresa e porte ou segmento. Então, a gente vem realizando aí um trabalho bem amplo com relação a isso e disseminar cada vez mais essa cultura exportadora e importadora do Brasil. Para quê? Para que as empresas possam, de fato, se diferenciar. Então, a partir do momento que uma empresa vai para fora,
Ela começa a entender o mercado diferente, ela começa a trazer mais excelência para o seu serviço ou produto, ela começa a diversificar riscos, ela não fica somente focada num só mercado, mas sim ela começa a abranger, ela tem uma visão de mundo muito diferente, né? E isso impacta diretamente na gestão da empresa e no resultado da empresa. Ou seja, inicia um processo aí de internacionalização, né? Completo. Exato. E aí, de novo, né, o fato da mentalidade global, que é algo acima do que a gente vem fazendo com a internacionalização. Porque a gente começa a sensibilizar não somente o empresário, mas toda uma cadeia de pessoas que está envolta nesse processo de internacionalização. A partir do momento que a empresa, as pessoas começam a entender que o mundo lá fora, ele tem oportunidades, ele tem benchmarks onde que eu possa de fato trazer para o meu dia a dia, potencializar o meu negócio, vai fazer com que as empresas de fato buscam outras oportunidades. E a internacionalização, ela é um ponto-chave para isso. Uhum. Então, quais que são, digamos assim, as vantagens hoje de ter uma empresa internacionalizada, internacionalizar, buscar o mercado internacional? O Brasil hoje, ele é, como eu falei, ele é um continente. Certo. Então, hoje o empresário, ele olha o Brasil muito pela facilidade de fazer negócio aqui e, obviamente, pelo retorno de investimento. Aqui eu tenho um retorno de investimento muito a curto prazo, porque o brasileiro é imediatista. Ele não olha a longo prazo. Isso, eu digo que é um defeito brasileiro, né, que a gente vem aí tentando mudar, e isso, nós como empresários somos assim. Eu vou investir onde que eu tenho um retorno mais rápido, né, porque hoje a questão de recursos é escasso, ali é caro, então o empresário ele tem que, de fato, focar onde que ele vai ter mais resultado. Só que o processo de internacionalização, ele é um processo a longo prazo, onde que vai fazer com que a empresa ela tenha uma abrangência maior. Então, eu tenho uma indústria, eu posso ir para fora, trazer produtos, insumos, para eu potencializar a minha margem aqui, ou me diferenciar de um produto que eu não consigo encontrar aqui no Brasil, que o meu concorrente não tem. Então, isso é o processo de internacionalização, porque eu vou lá fora, busco algo diferente, seja insumo, seja produto acabado, onde que eu agrego dentro do meu mix de produto e eu ganho uma escala dentro de uma base de clientes que eu já tenho no Brasil ou que eu posso adquirir. Então, esse é o processo de importação. O processo de exportação, a partir do momento que eu diversifico meus mercados, eu diversifico o meu risco. Porque se o mercado ele não está bom e eu tenho um mercado que está me consumindo mais, eu começo a ponderar e colocar na balança dentro da minha gestão. Então, e além disso, hoje eu começo a abrir o leque não só para 220 milhões de habitantes. Sim. Mas eu começo a abrir para 4 bilhões de consumidores mundiais. Então, eu tenho uma perspectiva maior de expansão da minha empresa. E para isso, eu preciso me adaptar, eu preciso buscar inovação, eu preciso diversificar minha equipe. Então, assim, eu tenho uma série de benefícios que eu trago para dentro da empresa, que, consequentemente, vai potencializar o meu negócio aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu abro um leque muito grande de oportunidades lá fora. Tiago, se a gente fala que uma empresa hoje está internacionalizada, né? Se ela está importando ou exportando, a gente pensa também no nível que não é acessível para todo tipo de comerciante, né? Essa que é, pelo menos, a visão que a gente tem, né? Mas a internacionalização, o mercado internacional, é somente para grandes empresas ou pequenas e médias também pode buscar esse processo? Esse é um dado importante porque grande parte hoje das exportações brasileiras de manufaturado, ou seja, produto, né, feito, não só commodity, é de micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas. Isso. Então, o micro e pequeno empresário, até médio empresário, ele já tem uma mentalidade de que o meu mercado é global, não é brasileiro. Se a gente pegar na linha do tempo, as grandes indústrias brasileiras que são internacionalizadas, elas tomaram muito mais tempo para tomar uma decisão do que essas novas empresas. Então isso já mostra a realidade de que o mundo cada vez mais está globalizado, interconectado, e se eu não buscar novos mercados, eu estou fadado a acabar. E aí eu vejo que a micro, pequena e média empresa, ela começando já muito cedo esse processo, ela tende a, quando crescer, ela estar muito mais bem posicionada que qualquer outro tipo de empresa. Então, quando eu ponho numa realidade hoje de outros países, pego como exemplo Israel,
qual eu tive a oportunidade de estar ali em outubro, né, conhecendo todo o ecossistema de inovação lá com eles, é que eles têm 8 milhões de habitantes. As empresas que nascem em Israel, ela já nasce internacional. Ela já nasce com a mentalidade global, porque ela só tem 8 milhões de consumidores. Tá. Então, assim, ela fica... para ela poder crescer, ela tem que olhar outros horizontes. Sim. Então, de novo, né, o Brasil, quando tu nasce, tu olha 220 milhões. É um mar de oportunidade. Grande, né? É grande, mas hoje eu preciso, né, eu preciso ampliar, porque também a minha concorrência aqui está muito acirrada. E para eu me diferenciar, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para fora, olhar um mercado diferente. E aí, consequentemente, de novo, né, eu indo para fora, eu adaptando o meu produto para fora, o meu produto ganha um valor maior aqui dentro do Brasil. Né? E até mesmo empresas de serviço. Ah, mas Thiago, eu consigo internacionalizar minha empresa de serviço? Sim, há muitas empresas de serviço que são internacionalizadas no Brasil e que, consequentemente, conseguiram ampliar seus negócios aqui no Brasil porque a régua, né, de qualidade do serviço aumentou. E, consequentemente, eu consigo aqui no Brasil também aplicar essa régua. Então, é algo que é aplicável para qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de porte, né, de porte e segmentos. Tiago, como é que eu sei qual país é o meu mercado? Porque acredito que você tem que ter um foco, né? Foco definido em determinado país, não pode ser atirando para todo lado. Isso. Então, como é que eu sei qual mercado, qual país é o meu mercado? A gente precisa entender duas coisas aqui. Ou a empresa ela busca parceiros para fazer estudo de viabilidade, planejamento estratégico, porque tudo é planejamento. Sem planejamento, eu não vou a lugar nenhum. Sim. Aí deixa de ser uma atuação concreta, aí ele se torna uma aventura. Então, a partir do momento que eu tenho um planejamento, eu entendo o meu produto, eu entendo o meu processo, eu entendo a minha equipe, eu entendo o meu nível de investimento, eu consigo começar a tomar decisões para onde eu vou. Não simplesmente eu vi pelo vento, eu vou para os Estados Unidos. Ah, porque eu quero ir, porque eu fui para a Disney, eu conheci a Disney e eu quero estar lá nos Estados Unidos. Não, ele vai muito além disso. As empresas que fazem isso, elas vão, testam, e não tem recorrência da venda em si ou até mesmo do processo de exportação. Então, a partir do momento que eu consigo planejar isso e aí, consequentemente, aplicar um plano de ação e, consequentemente, a execução e o acompanhamento, eu tenho uma recorrência muito maior ou eu tenho, obviamente, uma possibilidade muito maior de dar certo. Então, os dois pontos são, ou eu tenho internamente uma equipe voltada para isso, ou eu tenho uma empresa parceira que ela pode auxiliar, acoplar na empresa para poder potencializar o negócio e trazer esses inputs. É o que a gente vem fazendo dentro da nossa metodologia Get Global, é isso. Eu acoplo a minha operação, o meu conhecimento dentro de uma empresa para que ela possa tomar uma decisão mais correta. Então, eu acho que as empresas, primeiro, elas precisam entender esses dois pontos. Ou eu faço interno, ou eu tenho uma empresa parceira. E conhecimento aplicado a um planejamento, que aí depois eu tenho todo um acompanhamento, uma execução. Certo. Para a gente fechar então, Thiago, como é que eu encontro a Fader? Como é que eu chego até vocês? Tá, a gente tem as nossas mídias sociais, que é @Fader, como pai, Sim. Company. Ali a gente tem todos os canais para contato conosco. Então, e ali a gente também traz inputs de conhecimento, inputs de mercado. Então, para quem, de fato, tem interesse em conhecer a Fader, então a Fader, né, @Fader Company, pode buscar aí todas as informações para contactar a gente. Certo. Thiago, obrigado, tá? Eu que agradeço, Gabriel. Compartilhar toda essa experiência sobre a NRF, né, que é a maior feira de varejo do mundo. Isso. Muito obrigado. Fechou então. Esse foi mais um episódio aqui do Conecta Pan. Recebemos hoje Thiago Reiters, diretor comercial e novos negócios do Grupo Fader e também diretor de assuntos internacionais da CIF, que comentou sobre a NRF, que acontece anualmente então lá nos Estados Unidos, em Nova York. Inclusive é a maior feira de varejo do mundo. Esses e outros episódios você acompanha aqui em youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Jovem Pan que também está disponível em todas as plataformas digitais através do @Jovem Pan Blumenau. Sou Gabriel Lângaro e até o próximo episódio. Tchau, tchau.